Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma das ordens muito importantes para a agricultura, que é a ordem Tisanóptera. A gente já sabe, Tisanóptera é formada pela conjunção de duas palavras, Tisano, né, que é franjas, e Ptera, que é asas. Então o pré-requisito para os insetos serem agrupados nessa ordem é que eles possuam asas franjadas. O que a gente vai ver hoje? A ideia é conversar um pouco com relação a aspectos morfológicos, biológicos, danos e discutir alguma coisa envolvendo fitossanidade, manejo de trips em algumas culturas, tá? Então vamos lá. Pessoal, como introdução, os insetos que são agrupados dentro da ordem dos trips, eles são alguma coisa em torno de 6.000 espécies catalogadas. Sendo que no Brasil nós temos alguma coisa em torno de 522 espécies registradas, tá? Essas 522 espécies, elas estão agrupadas em duas subordens. Subordem tubulífera e subordem terebrantia. Na subordem terebrantia nós temos 8 famílias, que englobam 2.400 espécies. Já na subordem tubulífera, nós temos apenas uma família, mas ela tem maior número de espécies do que toda a subordem terebrantia. Ok? Até aqui está fácil, Alex, mas como é que eu faço para separar tubulífera de terebrantia? Como eu identifico as duas subordens? Como é que eu vou saber se esse cara aqui, por exemplo, ele é um tubulífera ou um terebrantia? Pessoal, bem simples. Olha só. Com relação aos terebrantias e os tubulíferas, a gente vai olhar no abdômen desses indivíduos. No caso, por exemplo, as fêmeas, elas apresentam um ovipositor e esse ovipositor recebe o nome de terebra. E essa terebra dá nome à subordem terebrantia. Além disso, o último segmento abdominal, ou ele é arredondado ou cônico. Então, bem tranquilo. Duas características que dá para visualizar com o auxílio de uma lupa, apresentando terebra e o último segmento abdominal arredondado ou cônico, subordem terebrantia. Já no caso dos tubulífera, as fêmeas elas não têm ovipositor, como no caso da terebrantia. As fêmeas não têm terebra. E o último segmento abdominal, ele tem a forma de tubo, por isso, tubulífera. Faz sentido? E assim fica bem fácil de diferenciar esses indivíduos. Agora a gente já pode falar que esse trips aqui, ele pertence à subordem tubulífera, porque o último segmento abdominal é em forma de tubo. Tranquilo até aqui, pessoal? Legal, então vamos lá. Com relação à morfologia, são insetos pequenos, oscilando entre 0,5 e 15 milímetros. Com relação ao tagma sensorial, a cabeça. Pessoal, Tisanóptera apresenta uma cabeça em formato quadrangular. Nós temos olhos compostos formados por omatídeos e ocelos. Conforme a espécie, esses ocelos podem variar. Algumas espécies apresentam 3, entretanto, nós temos espécies que apresentam apenas 2 ocelos. Com relação às antenas, elas têm basicamente 2 tipos. Ou são filiformes, lembram de filiformes? Em forma de fio, ou moniliformes, ou uma ou outra forma. E elas têm função sensorial. Se a gente observar a antena, observar os antenômeros, uma antena bem típica, né?
com escapo, pedicelo e flagelo, formado por antenômeros, que podem variar entre 6 a 10. Nesse caso dessa espécie aqui, nós temos 6 antenômeros. A gente observa que nós temos várias cerdas. Entretanto, algumas dessas cerdas elas apresentam ramificações nervosas, que coletam informações do ambiente, e essas informações são processadas em um gânglio que nós chamamos de cérebro, que é formado por proto, deuto e tritocérebro. Lembram disso? Essas setas que apresentam terminações nervosas, nós chamamos de sensilos, ok? Então nós temos olhos compostos, ocelos e antenas com função sensorial. O que mais que nós temos na cabeça? Aparelho bucal. Então são insetos pequenos, entre 0,5 e 15 milímetros. Logo, os danos eles estão associados à epiderme, ou no máximo atingindo as células do parênquima. Tranquilo? Uma outra característica dos trips, pessoal, aparelho bucal sugador labial, eles são triquetas. Lembram quando a gente viu isso? Nós tínhamos indivíduos hexaquetas, tetraquetas e triquetas, além dos diquetas. Então, no caso do trips, nós temos aqui uma mandíbula esquerda e as duas maxilas que se transformaram em estilete. Ao longo da evolução, as demais peças bucais não são encontradas, elas atrofiaram nos trips. E esses 3 estiletes, eles estão agrupados no que nós chamamos de cone bucal, formado pelo clípio e pelo lábio. Bem tranquilo, ok? Então percebam que as estruturas da cabeça de um trips são bem fáceis de se entender. Com relação ao outro tagma, o tagma locomotor, onde nós temos pernas e asas. Então vamos lá. As pernas, os 3 pares de pernas, eles são do tipo ambulatorial, e os machos apresentam uma característica que a tíbia ela é mais dilatada do que em fêmeas. Esses indivíduos apresentam um tarso formado por 1 ou 2 artículos. Lembram que nós chamamos isso de tarsômeros? E na extremidade desses tarsômeros nós temos garras tarsais e entre elas nós temos arólios. Então isso já é conhecimento adquirido quando a gente falou sobre tipos de pernas. Uma outra característica de Tisanóptera, e que todos os indivíduos que apresentam essa característica são agrupados nessa ordem, é a presença de asas do tipo franjadas, tanto o primeiro par de asas quanto o segundo par de asas. E aqui uma característica é que os Tisanóptera eles podem apresentar o protórax livre. A gente viu essa característica quando a gente falou sobre abdômenes, tipos de abdômenes, que a gente viu que eles podiam ser livres, sésseis ou pedunculados. Então, no caso dos livres, eles apresentavam uma ligeira constrição. E aqui, o protórax, a gente observa essa ligeira constrição entre o pró e o mesotórax. E nós não observamos constrição entre o meso e o metatórax. Tranquilinho até aqui, pessoal? Bem sossegada a morfologia desses indivíduos. Apesar de trips ter asas franjadas, existem algumas espécies que são ápteras. Elas não apresentam asas, tá? Olha aqui, pessoal, a tíbia dilatada, característica de machos. E aproveitando essa foto, vou falar sobre o abdômen. O abdômen são do tipo séssil, onde eles se ligam em toda a sua extensão ao tórax. Aqui, por exemplo, nós temos um representante da subordem Terebrantia e um representante da subordem Tubulífera. Tranquilinho até aqui? Pessoal, bem tranquila a morfologia externa desses indivíduos. Ok, com relação à biologia, vou falar um pouquinho sobre a biologia desses indivíduos.
Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o tipo de desenvolvimento. Ele é hemimetábulo, mas é um hemimetábulo intermediário, ok? Muitos autores chamam de remetabolia. Então vamos tentar entender um pouquinho isso. Pessoal, então nós temos aqui um ovo, tá? O tipo de reprodução desses indivíduos, a grande maioria dela é reprodução assexuada, mas pode ocorrer reprodução assexuada, que nós chamamos de partenogênese. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Desses indivíduos aqui, as fêmeas vão gerar ovos, que vão ficar alguns dias incubados, gerando ninfas de primeiro instar, ninfas de segundo, terceiro, quarto e adulto, tá? Agora prestem atenção numa coisa. Assim que o imaturo eclode do ovo, nós temos uma ninfa de primeiro instar. Posteriormente, nós temos uma ninfa de segundo instar. Essa ninfa aqui, quando estiver atingindo o terceiro instar, ela vai sair da planta e vai se dirigir ao solo. E aqui no solo, ela vai ficar tanto o terceiro instar quanto o quarto instar, emergindo o adulto. Nessas duas fases finais aqui, tanto em terceiro quanto em quarto instar, essas ninfas elas não se alimentam ou se movimentam. Movimentos podem ocorrer apenas quando esses insetos são perturbados ou estimulados, tá? Então, como eles não se movimentam e não se alimentam, é um dos motivos que o pessoal chama de pré-pupa e pupa. Mas lembrando que são termos errôneos utilizados lá da holometabolia, desenvolvimento completo. Após passar pelo quarto instar, nós temos a fase adulta, e após a fecundação, as fêmeas podem ter uma longevidade de até 45 dias, colocando até 300 ovos. Tá? Esse aqui é um esquema da biologia dos Tisanópteras. Tranquilo até aqui, pessoal? Então nós temos aqui ovos, indivíduos de primeiro instar, segundo instar, terceiro instar ou pré-pupa, quarto instar ou pupa e adultos, macho e fêmea. Bem tranquilinha a biologia, né? Legal. Pessoal, então como a gente já sabe um pouquinho da biologia e já sabe um pouquinho da morfologia, com relação a gente já sabe que existem duas subordens, Terebrantia e Tubulífera. A gente já sabe também que a subordem Terebrantia tem um grande número de famílias, enquanto na subordem Tubulífera temos apenas uma família, tá? A gente também, agora tem uma informação interessante, 95% das espécies associadas da subordem Terebrantia, elas se alimentam de espécies vegetais, enquanto na subordem Tubulífera, 60% são fungívoros. E a gente também já sabe que a subordem Tubulífera agrupa a maioria das espécies descritas de TRIPS. Agora, olha que interessante, presta atenção aqui. A subordem Tubulífera apresenta importância agrícola, entretanto, na subordem Terebrantia, apenas uma família tem importância agrícola. As demais espécies podem ser fungívoras, se alimentar de algumas outras, de outras coisas, mas elas não são relevantes do ponto de vista agrícola. Nesse sentido, alguns autores reportam que de todas as espécies descritas, apenas 100 delas apresentam relevância do ponto de vista agrícola, tá? Por quê? Porque algumas espécies se alimentam de seivas, de esporos, algumas espécies são formadoras de galhas, algumas espécies ainda são predadoras. Inclusive nós temos um artigo aqui onde o pessoal avalia algumas espécies de Tisanóptera para o controle de ácaros. Então, o pessoal estuda um pouco o potencial desses indivíduos como inimigos naturais. Mas o grande problema está quando esses insetos são pragas.
E eles podem ser pragas de culturas anuais, frutíferas, plantas ornamentais e plantas hortícolas. Então, trips causam dano a uma ampla diversidade de espécies vegetais. Ok, e como é que são os danos desses indivíduos? Bom, a gente sabe que eles têm aparelho bucal, sugador picador, triqueta, são insetos pequenos. Então, os danos eles estão limitados à epiderme ou eventualmente atingindo o parênquima. Então, o que acontece? Por serem superficiais, há a lesão, mas também há uma cicatrização dessa lesão. Então, essa aqui é uma característica de uma banana atacada por trips. Olha só. Alex, me conte uma coisa. Isso aqui afeta a qualidade? Não, não afeta. O único problema é do ponto de vista estético. Simples assim. Aí você fala, Alex, mas nem causa tanto dano do ponto de vista estético. Não, porque é uma banana. Mas olha só, por exemplo, essa berinjela, pessoal. Aqui nós temos danos causados por trips. Houve o comprometimento, posteriormente houve a cicatrização. Agora, do ponto de vista econômico, pessoal, isso aqui já é um pouquinho mais de problema. Vocês já sabem que a gente compra pelos olhos. Então, nós queremos produtos que apresentem o mínimo de lesão. Então, uma berinjela dessas na gôndola, ela acaba ficando na gôndola. E isso acaba acarretando em prejuízos para o agricultor, ok? Olha só em uva, pessoal, nós temos pequenas puncturas, pequenas manchas causadas em uvas por trips. Lesão superficial. Morango, pessoal, olha que interessante. É alguma coisa, a gente já viu esse tipo de dano quando as células da epiderme elas acabam morrendo e as células que estão laterais elas se multiplicam e acabam causando a deformação de frutos. Olha que interessante, lesão causada por trips devido à alimentação da epiderme ou nas células parenquimáticas. Ervilha, pessoal. Comprometimento da vagem e, eventualmente, ela pode comprometer também as ervilhas. Então, ela já está prejudicando esse tipo de cultura. Lembrando que a gente está falando de dano direto, causado devido à alimentação do inseto. Olha o pepino aqui, pessoal. Os tisanófitos se alimentam do tecido da epiderme, do parênquima. Essas células aqui acabam morrendo devido à alimentação. Entretanto, as células vivas em volta elas continuam se multiplicando e com isso ocasionando a deformação de pepinos, por exemplo, tá? Ou morangos. Entretanto, pessoal, no caso dos tisanófitos, esse é um problema muito sério na cultura da cebola, por exemplo, devido à alimentação deles. Isso aqui é lesão causada pela alimentação de tisanófita. Gente, em lavouras muito infestadas, vocês entram na lavoura e eles pulam na calça, essa calça fica cheinha de trips, tamanha a quantidade de indivíduos, tá? Então, devido à alimentação, nós temos esse tipo de situação aqui. Nós temos plantas saudáveis e plantas atacadas por trips. E eles ficam aqui, ó, entre as bainhas das plantas. É um lugar que fornece para eles abrigo e proteção. Só que assim, os danos diretos causados por trips, eles estão associados única e exclusivamente à alimentação. Mas existe também uma outra situação, que pode ser até pior que os danos diretos, que diz respeito aos danos indiretos. Então, trips eles são vetores de doenças, de
patógenos que vão causar doenças em plantas. Um dos danos indiretos causados por trips por ele ser vetor de alguns patógenos diz respeito ao Weevil Yellow Spot Virus, que é um vírus que ataca a cebola. Essa doença, esse vírus, ele já foi relatado em várias regiões produtoras do mundo, tá? E ele pode causar elevada redução na produção. E um dos únicos vetores conhecidos desse vírus é o Trips tabaci. Mas esses danos, a transmissão de patógenos não ocorrem apenas em cebolas. Nós temos, por exemplo, um vírus, o tospovírus da vira-cabeça do tomateiro, que também é transmitido por vírus. Então, os frutos, eles apresentam essas lesões arredondadas aqui, ó, concêntricas. Fica com um aspecto feio, tá? Com relação às folhas, pode ocorrer o encarquilhamento em virtude do ataque do trips. E os ponteiros ficam voltados para baixo, por isso o nome da doença. Vira a cabeça do tomateiro. Está fazendo sentido? Então percebam, são pragas relevantes por apresentarem danos diretos, causados pela alimentação, e indiretos, ocasionados pela transmissão de patógenos. Dahlia mosaic virus, pessoal. Olha só. Essas clorosas na folha. Doença virótica transmitida por trips. Pimentão, pessoal. Lesões causadas por trips. Esse mosqueado no pimentão. E também áreas necróticas na folha. Então, com isso, nós temos redução de produção, redução na qualidade do produto final e, consequentemente, prejuízo financeiro para o agricultor. Em plantas ornamentais, pessoal, quando a gente compra uma planta ornamental, a gente quer uma planta bonita. Não uma planta doente, infectada por um vírus, transmitido por um trips. Percebem? E em situações mais drásticas, essas plantas, em virtude dos patógenos, elas podem acabar morrendo, indo ao seu completo colapso. Tranquilo? Deu para ter uma noção da importância desses indivíduos? Morfologia tranquilo, biologia tranquilo e danos. Danos diretos causados pela alimentação e danos indiretos causados pela transmissão de fitovírus. Ok, Alex. E como é que eu faço para tentar reduzir essas populações a nível de campo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre fitossanidade. Pessoal, ao longo das últimas aulas eu tenho focado muito em monitoramento. Tenho falado muito sobre monitoramento. E a gente viu isso, ficou muito claro quando a gente discutiu alguma coisa sobre ácaro, que esses indivíduos eles têm um ciclo biológico que é extremamente curto. Em algumas espécies pode ser 3, 4 dias a uma semana. Então, um descuido, a gente pode ter surtos populacionais a nível de campo. Tá? Então, a primeira situação sempre é monitoramento. Como são insetos pequenos, com o auxílio de uma lupa, a gente vai lá, a gente vai visualizar as plantas, a gente pode colocar armadilhas que vão capturar esses insetos, porque muitos indivíduos eles são atraídos por cores. Então a gente vai começar a ver algumas armadilhas que apresentam uma determinada coloração, e essa coloração tem um porquê, que é de atrair esses insetos. Então, no caso, trabalhos mostram que armadilhas adesivas autocolantes, elas azuis atraem trips. Então, por isso, a gente coloca essas armadilhas adesivas dentro da área e depois a gente faz o monitoramento da presença desses indivíduos na nossa área. Eventualmente,
a gente pode fazer testes para verificar se esses indivíduos possuem, se eles estão infectados com algum patógeno. Então, como é que funciona isso, pessoal, a respeito de monitoramento? A gente coloca armadilhas amarelas ou azuis, elas são cobertas com cola, e esses indivíduos são atraídos para essas armadilhas e acabam ficando fixos aqui, e depois a gente faz o monitoramento. A gente vem e conta os indivíduos que estão fixados aqui. Tá? Lembra que eu falei para vocês na aula de ácaros a respeito de nível de ação, nível de controle, nível de equilíbrio? Então isso pode ser um critério para o uso de produtos para o controle de TRIPS, tá? Mas não é só isso. A gente pode utilizar isso para fazer a captura massal de insetos também. Olha só que interessante. Essa aqui é a estufa lá do professor Barcelos. Então aqui ele cultiva, eventualmente alface, às vezes tem várias coisas que ele cultiva aqui. E a gente vai observar no pé dessas bancadas uma fita amarela. Estão observando? Então olha só. As bancadas apresentam fitas amarelas no seu pé. E isso tem um porquê, pessoal. Olha a importância da gente conhecer a biologia do indivíduo. A gente viu em alguns slides anteriores que o TRIPS passa o primeiro e o segundo instar sobre a planta, e terceiro e quarto instar ele desce para ficar no solo, onde os indivíduos da terceiro e quarto instar não se alimentam e ficam imóveis. Lembram disso? Olha como é importante a gente conhecer a biologia dos insetos. Após esse período, eles vão novamente se direcionar para a planta, os adultos, para se alimentar. Só que nesse processo de descida, muitos indivíduos são coletados, são capturados por essas cintas adesivas aqui, que elas são impregnadas com cola. E elas são amarelas exatamente para atrair insetos. Então, com isso, com essa simples estratégia, olha aqui, todos os pés das bancadas, eles apresentam essas fitas amarelas com cola. Com isso, a gente consegue reduzir muito o número de indivíduos, de pragas dentro de uma estufa. É bem simples, pessoal, mas para isso tem que ter conhecimento. Olha a importância de estudar a biologia desses indivíduos. Tá? Ok, mas se a densidade populacional está muito grande, como é que eu faço, Alex? Uma outra estratégia, pessoal, é utilizar insetos predadores. Hoje nós temos disponíveis no mercado vários organismos biológicos que podem controlar TRIPS. Um deles são insetos. Tá? A gente pode fazer uma inoculação ou apenas preservar esses indivíduos. Aqui, por exemplo, nós temos 2 percevejos do gênero Orius se alimentando de TRIPS. E a gente já tem conhecimento suficiente para observar que essas asas aqui são em hemiélitro, metade rígida e o terço final membranoso, característico da ordem Hemiptera. Então eles estão disponíveis, a gente pode utilizar predação. Além disso, nós temos vários micro-organismos como fungos entomopatogênicos que podem ser aplicados no controle de TRIPS. Lembrando que tudo isso, pessoal, está associado ao monitoramento. Tem que caminhar junto. É dever do agrônomo zelar pela cultura. Existem trabalhos também que mostram a ação
de nematóides no controle de TRIPS. Nematóides normalmente são nematóides de solo. A gente sabe que esses indivíduos aqui passam uma parte do ciclo biológico deles no solo. E há um momento onde nematóides podem... É a fase que os nematóides podem atacar esses indivíduos. Então percebam quantas estratégias de controle biológico nós temos. Temos predadores do gênero Orius, micro-organismos como fungos entomopatogênicos, temos nematóides. E além disso, existem outras estratégias, a gente pode fazer uma manipulação no ambiente. Tá? Recomendo a vocês, pessoal, que baixem da internet e leiam esse artigo aqui, uma opção sustentável. Como o emprego de plantas atrativas a inimigos naturais pode auxiliar no manejo integrado de TRIPS, pragas que limitam o cultivo de hortaliças. Basicamente, o que muita gente emprega é a estratégia do empurra e puxa. O que é isso? Plantas, elas emitem voláteis. E esses voláteis podem exercer um efeito atraente ou um efeito repelente. Então, muitos agricultores fazem o consórcio de culturas de interesse agrícola com culturas que podem ser repelentes ou atraentes de insetos. E essa estratégia nós chamamos de empurra e puxa. Olha que interessante aqui, pessoal. Um parreiral. Então, se a gente observar nas entrelinhas e mesmo na linha, pouquíssima vegetação. E uma outra situação, um outro parreiral, onde nós temos aqui por baixo uma espécie vegetal, a ervilhaca. E essa ervilhaca, pessoal, além de atuar como ciclador de nutriente para essas plantas, elas também atuam como abrigo para inimigos naturais. Então percebam, a estratégia do empuxa-purra, eventualmente a gente pode utilizar ela para tirar os insetos da cultura principal e colocar ela em plantas isca, como também nós temos plantas que vão fazer a repelência desses insetos e além disso pode favorecer, servir como abrigo para inimigos naturais. Então nós temos várias estratégias que a gente pode empregar e que elas são bem efetivas. Tá? Então fazendo uma análise, qual delas vocês acham que seria mais apropriada para o desenvolvimento de inimigos naturais que promoveriam um controle sem o uso de qualquer outro tipo de artifício de pragas agrícolas? E isso passa pela nossa mão como engenheiros agrônomos, tá? E é evidente que nós também temos uma outra ferramenta que é o uso de inseticidas. Só que assim, pessoal, inseticida deve ser usado com critérios, tá? Sempre, por exemplo, com auxílio do monitoramento, uso de outras estratégias de controle. Lembrando que o uso de produtos químicos ele é apenas uma ferramenta a mais dentro de várias outras ferramentas que formam o manejo integrado de pragas. E aqui eu quero mostrar para vocês uma situação bem interessante. O que pode acontecer quando a gente usa produtos químicos de um modo abusivo? Aqui nós temos os autores desse artigo, eles coletaram população de campo, exposta durante muito tempo ao uso de produtos agrícolas, e compararam a mortalidade dessa população de campo com uma população mantida em laboratório durante muito tempo. Então, uma população que nunca tinha entrado em contato com produtos químicos, uma população suscetível.
E eles trabalharam com neurotóxicos, eles trabalharam com uma espinosina. E percebam, pessoal, que eles foram usando diferentes concentrações, e concentrações cada vez maiores. Se a gente for observar, pessoal, a concentração de 0,32 ppm matou de um modo similar tanto indivíduos da população resistente quanto da população suscetível. Entretanto, quando eles aumentaram essa dose, percebam que só houve uma mortalidade na população suscetível. Aumentaram de 1,6 para 8 ppm. E a população suscetível já estava mais ou menos em 85% de mortalidade. Até que chegando a 1000 ppm, nós tínhamos 100% de mortalidade da população suscetível e alguma coisa em torno de 20% da população de campo, dessa população resistente. Então, altas concentrações causando baixíssima mortalidade em condições de campo. Pessoal, resistência de insetos a inseticidas hoje é um problema muito sério. Porque o que acontece? É uma tendência onde o pessoal aplica uma concentração de produto, essa concentração não vai matar. A ideia é sempre aumentar essa concentração. Se não der certo, a gente vai partir para um produto mais tóxico. E o que nós temos com isso? Várias coisas. Seleção de populações resistentes, contaminação ambiental, contaminação humana, resíduo no produto final. Então gera uma cascata de eventos, tá? Também é nossa responsabilidade como agrônomos cuidar para que esse tipo de coisa aqui não aconteça. Tranquilo, pessoal? Então, recapitulando com relação a TRIPS. Morfologia de cabeça, tórax e abdômen, bem tranquila. Biologia é hemimetábula, tá? Entretanto, pelas características das ninfas de terceiro e quarto ínstar, o pessoal chama de remetabolia, que é uma variação. Ela oscila entre a hemimetabolia e a holometabolia. São pragas de relevância porque causam danos diretos devido à alimentação e danos indiretos devido à transmissão de patógenos. Com relação ao manejo, a chave do manejo, seja de qual praga for, é monitoramento. E temos diferentes estratégias de manejo. Controle biológico por meio de predadores, fungos entomopatogênicos, manejo do ambiente, por exemplo, a estratégia do empuxa-empurra. E além disso, nós temos inseticidas que também são uma ferramenta, mas deve ser usado com muito critério. Tranquilo? Então, pessoal, essa seria a nossa conversa sobre TRIPS. Qualquer dúvida que vocês tiverem, relembrando, senhores, monitoria segunda-feira das 10h10 às 11h50, terça-feira 10h10 às 11h50, 13h30 até as 15 horas e quinta-feira das 13h30 até as 15 horas. Tranquilo? Obrigado e até mais.